Esta livre de... conferência será gravada agora. Ah, desculpa, é que saiu aqui um som que vai ser gravada. Eu vou tentar trazer aí uma visão para vocês, livre de interesses, totalmente uma visão das duas partes, né? Tanto do prestador quanto para a operadora, a autogestão, e que vocês fiquem livres e à vontade para contribuir, perguntar, questionar. Afinal, não existe uma verdade absoluta. O que eu vou trazer aqui para vocês é basicamente a minha experiência diante da aplicação de modelos de transição e novos modelos de remuneração. Tá? Deixa eu passar aqui. Bom, então no final aí a gente vai ter um sorteio de uma máquina de café Nespresso, ela já acompanha 80 cápsulas e mais R$ 150 para a próxima aquisição de reposição de cápsulas, tá? Mais uma vez aí, obrigado pela presença de todos. Bom, falando um pouquinho aí sobre a minha experiência, né? Eu sou bacharelado em enfermagem, então eu trago uma visão relativamente técnica, fazendo um paralelo com a minha visão administrativa, de gestão e números, tá? Sou pós-graduado em saúde da família e comunidade e também em unidade de terapia intensiva adulto, o que me traz aí uma bagagem relativa ao processo assistencial. E isso numa mesa de negociação, em qualquer um dos lados, faz uma diferença importante. Então, fica aí a dica para que vocês sempre tenham técnicos envolvidos na negociação e que subsidiem as informações e aquilo que eu vou passar para vocês, tá? Então, eu sempre tive experiência relacionada ao desenvolvimento de protocolos e padronizações assistenciais, principalmente falando quando a gente tem um hospital de corpo clínico aberto e determinadas equipes se comportam fora ao contexto de uma gestão compartilhada, né? Então, protocolos assistenciais que embasam a negociações, projeções econômicas e estudo de impacto. Então, já trabalhei em hospitais, operadoras de planos de saúde, como cooperativa, autogestão. Passei aí por um grande grupo, né, o Grupo Américas, que relativamente eu desenvolvia protocolos e negociações para os 22 hospitais gerenciados aí pelo Américas Serviços Médicos da UHG, né? E hoje estou num ramo de pós-agudo, como é chamado, ou atenção quaternária, muitas vezes colocada aí pelo mercado. Então, a Pronep Life Care é pertencente ao grupo Sodexo, e mais no finalzinho aí eu falo um pouquinho, a ideia é justamente a gente ter essa troca aí com vocês, tá? Como atividades extras, eu já fui coordenador da Câmara Técnica de Negociação da Unidas, aqui de São Paulo, do qual a gente já envolvia as negociações de forma muito apartada, né, das autogestões, até pelas implicações da lei, que muitas vezes a gente sabe, mas que a gente subsidiava as filiadas num processo de negociação, principalmente quando os prestadores achavam melhor estabelecer aí os seus protocolos. Sou ex-integrante também do Comitê Técnico de Estudos de Impacto da ANAP. Passei aí um momento muito bacana quando as dietas foram descontinuadas e nos obrigaram a estabelecer aí modelos de pagamento totalmente fora da Brasíndice e da Simpro, né, relacionada a esse pequeno pedaço que representava uma receita importante para os prestadores. E sou docente para pós-graduação e MBA da São Camilo e convidado também do Albert Einstein. Bom, eu gostaria de, antes de mais nada, trazer aqui para vocês alguns conceitos relacionados ao que o mercado vem sendo direcionado, né? Fala-se muito hoje, quando a gente participa em determinados congressos, webinars, sobre inovação disruptiva, né? E muitas vezes esse termo ele é utilizado de forma aleatória e os participantes se questionam o que é inovações disruptivas. Então, o meu objetivo hoje aqui
é trazer para vocês o que é esse conceito e fazer um paralelo aí com a saúde, novos modelos de remuneração e modelos de transição também. Então, o que seria uma inovação? Né? Aquilo que é novo, coisa nova, novidade. Inovação é exploração com sucesso de novas ideias, podendo ser direcionadas a produtos, serviços e processos. Aqui eu trago para vocês um processo de inovação, por exemplo, de telefonia celular. Né? Hoje a gente tem aí os nossos smartphones, que muitas vezes suprem a necessidade diária, e quando a gente não tem um, a gente tem dois, geralmente. Tá? Um corporativo e um pessoal. Bom, associado ao termo inovação, como eu disse para vocês, vem o termo disrupção, né? Que hoje fala-se muito nesse termo inovação disruptiva, né? E o que seria uma disrupção? Disrupção é interromper o segmento normal de um processo. Designação também atribuída a uma inovação de produto ou serviço, capaz de mudar algo já pré-estabelecido no mercado. Né? Segundo esse professor de Harvard, que ele é o criador do termo disrupção, ocorre quando uma empresa com menos recursos é capaz de desafiar com sucesso as empresas já estabelecidas. Tá certo? Então é interessante que a gente tenha esse termo muito bem claro, para que a gente faça uma associação ao nosso mundo da saúde, tá? Então, a gente viu o que é inovação e a gente viu agora o que é disrupção. E na prática, o que seria isso? Na prática, no nosso dia a dia, consumimos muitas coisas, né, que são exemplos de inovações disruptivas. Por exemplo, Wikipédia, né, que sabotou milhares de vendedores de enciclopédia e serviços pagos de enciclopédia online. É claro que a gente sempre tem que tomar aquele cuidado em relação à fonte, de todo aquele conteúdo que estamos adquirindo, mas não deixa de ser uma fonte de buscas e conceitos. O Airbnb, né, que tira do sério as associações hoteleiras. Quem não consegue fazer uma reserva, inclusive para amanhã que seja, de um determinado local que você queira se hospedar, né? Aplicativos como o Waze Taxi 99, que tomaram o lugar de empresas de radiotáxi. A gente nem escuta mais falar em empresas de radiotáxi. Geralmente tem poucas associadas aí a aeroportos, mas bem menores mesmo em relação ao que a gente via no passado. Hoje a gente tem os aplicativos, que inclusive deram acessibilidade àqueles que não consumiam o serviço, propriamente dito. Né? A gente consumia a táxi muito esporadicamente, numa necessidade de muita urgência, e relativamente não sabíamos quanto iríamos pagar no final da corrida. Né? Bom, serviços como Netflix, que jogaram para a irrelevância as videolocadoras. Né? Quem não lembra da Blockbuster? E hoje nós temos aí essas plataformas que dão uma acessibilidade por um custo bem inferior ao que você tinha de alugar uma fita ou um DVD, né? Você tinha aquela necessidade de entregar, senão você pagava multa. Dá uma saudade, né? Mas a gente sabe que a facilidade chegou até nós. O Google, né, que fez milhares de pessoas esquecerem que precisavam das listas telefônicas, não tão antigo, né? Lembram daquelas listas telefônicas amarelas gigantescas, né? E qual seria hoje a inovação disruptiva mais consumida hoje pelo mundo? WhatsApp, né? Antigamente a gente fechava pacotes com as nossas operadoras de telefonia, muito baseado em quanto eu poderia conversar, né, no plano de voz. Hoje é muito direcionado ao meu pacote de dados, né? Então vejam a inovação disruptiva atrelando aí para todas as áreas. E na saúde? É possível aplicar o conceito de inovação disruptiva? Sim, com certeza. Mas antes disso, vamos entender aqui como em 4 etapas, né, como se comporta a era digital. Né? Na década de 90, surgiu a Google,
A Google, então, a era digital era muito relacionada à inovação, sim, né? Mas de pesquisas muito discretas, a gente ainda estava num processo de início. Já no início de 2000, né, a gente teve aí o surgimento das redes sociais, que quem não tem saudade do Orkut, né, que começaram a conectar as pessoas, realizar as trocas de experiências, divulgação de serviços, e foi aí rapidamente substituída por mídias um pouco mais acessíveis e que têm aí leads de conexão muito assertivas, né, como o Instagram, o próprio Facebook. A internet de hoje, né, a gente tem aí um processo colaborativo, onde surgiu em 2009 o primeiro Android, né, e aí foram desenvolvendo startups de conexões de aplicativos de comida, de saúde, de uma série de coisas que hoje a gente tem aí uma assertividade muito importante, né? Então, tudo a gente pesquisa hoje, até para pedir um gás, a gente tem um aplicativo, tá certo? E trazendo para os dias de hoje, pensando num futuro bem próximo, a gente tem a inovação disruptiva. Então, veja, nas 3 primeiras etapas, falávamos apenas de inovação. E na quarta etapa, a gente já está em inovação disruptiva, onde a gente tem uma internet emergente de automoção, né? Então, esse IoT aqui que conecta, né, seria a internet das coisas, é um termo técnico utilizado aí para conexão das coisas, né, e não mais só das pessoas. Por exemplo, trazendo para a saúde, né, a gente tem nessa inovação disruptiva, dessa internet emergente, automação, para a saúde, um novo modelo centrado no paciente. Estão sendo desenvolvidos sensores corporais avançados que fornecem a vigilância em tempo real e diagnósticos remotos. A Google e a Novartis desenvolveram um conjunto de lentes, desenvolveram uma lente de contato especializada em que pode medir os níveis de açúcar no sangue através do líquido lacrimal, né? Espera alcançar significativamente a penetração no mercado nos próximos 5 anos. Vejam aí, e a gente tem outras inovações disruptivas, como por exemplo a telemedicina, né? Que aí nesse período de pandemia em que todos nós estamos afastados, gostaria de estar aí numa sala, num auditório com vocês, em que todos nós estamos afastados, né, nesse período de pandemia, a telemedicina foi mais que necessária para este momento, para atingir vários capilares aí, necessidades de clientes. Bom, e aí, entendendo o conceito de inovações disruptivas, a gente associa qual é a necessidade de discussão de novos modelos de remuneração. Todos nós sabemos as necessidades, né? Pontuamos aí diariamente as necessidades de discussão dos modelos de remuneração, e tentando entender, é claro, né? Trazendo aqui para vocês a sensibilidade do prestador em relação a esse tema e quais os sentimentos envolvidos, né? Então, por que discutir os modelos de remuneração? Hoje, os modelos ainda são o mais prevalente, né? O Fee for Service, como o Jairo colocou na abertura, modelo de pagamento focado em volume de procedimentos e custos, certo? A gente tem um envelhecimento da população e um aumento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente precisa pensar um pouco no modelo focado em atenção à saúde, não mais atenção à doença. A gente tem custos crescentes e elevados. Eu vou trazer aqui para vocês o VCMH, que é a variação de custo médico hospitalar, associado ao IPCA, por exemplo, tá? Cuidados descoordenados, então a gente ainda não tem vasos comunicantes concretos para efetiva implantação e rastreabilidade, vamos dizer, de modelagem preditiva, vamos dizer assim, tá? Então,
muitas vezes aquele paciente ele já vinha dando sinais de que iria ter um infarto, um AVC ou até mesmo um câncer, né? E quando a gente propaga um pouco mais a prevenção, a promoção, isso é muito mais fácil de mitigar, tá? Fragmentação da rede credenciada. Então, muitas vezes a gente tem uma rede muito, uma rede, vamos dizer assim, muito grande, né? E dos quais os prestadores acabam tendo um faturamento baixo e um comprometimento associado a esse baixo volume, né? Então, que a gente sempre fala, tenha poucos e bons, que traga aí a resolutividade que você precisa como operadora. E fragilidade da mensuração da qualidade em saúde, por todos esses problemas que eu acabei de falar para vocês. Ainda assim, por que discutir, né, novos modelos de remuneração? Trazendo para o modelo hospitalocêntrico, por exemplo, a gente tem emergências lotadas, com baixa resolutividade, processos de auditoria de contas onerosos, né? Assim, a gente tem aquela coisa ainda, né, de contar a bolinha de algodão. Evoluímos bastante, mas ainda está muito aquém do necessário. Grande variação de custos nos procedimentos, muitas vezes sem falar de tier, né, de hospital que a gente utiliza, em relação aos hospitais 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Muitas vezes você tem a mesma qualidade percebida, eficiência e muitas vezes hotelaria, né, que a gente resume mal, muitas vezes, e a gente tem uma variação de ticket médio, de custo hospitalar, custo de procedimento muito grande, tá? Insustentabilidade do fee for service e falta de previsibilidade de custos, né? Se eu tenho grande variação nos procedimentos, logo a falta de previsibilidade vai ser também aí puxada por isso, porque a gente ainda trabalha com tabelas, revistas de materiais e medicamentos que sofrem variação sem qualquer índice inflacionário aplicável, tá? E para onde a gente deveria caminhar, falando de modelos de transição, novos modelos de remuneração? Deveríamos caminhar para previsibilidade de custos, né? Então, num futuro aí que seja também um dos pilares de sustentabilidade de mudança, compartilhamento de risco, né? E não ter mais aquela coisa de só a operadora, só a autogestão, só a cooperativa, só a medicina de grupo, só a seguradora pagar pelas falhas lá da ponta, né? Na verdade, a gente tem que ter uma administração muito mais assertiva em relação ao meu ponto assistencial. E o compartilhamento de risco chama muita atenção para a responsabilidade e gestão compartilhada disso tudo, tá? Avaliação de desfechos, né? Então, inovações disruptivas me atrelam a essa avaliação de desfecho. Consequentemente, eu consigo ter aí um olhar focado na saúde do paciente, o paciente como centro do cuidado e não mais a doença. Acessibilidade e medicina de excelência, né? Tendo aí a dificuldade, então a gente enxerga que o maior ponto hoje oneroso de uma empresa seria a folha de pagamento. Em segundo, plano de saúde, por exemplo, né? Então, os empregadores estão cada vez mais preocupados e a gente enxerga isso, né, relacionado a hoje as nossas instituições que nos dão empregos, que cada vez mais você vem reduzindo o plano de acesso. Antigamente não se falava em coparticipação. Hoje a gente fala em coparticipação e muitas vezes até franquia, né, dependendo do prestador que eu venha escolher. Então, eu tenho que ter uma acessibilidade de medicina de excelência baseado na gestão de custos do meu prestador, tá? E o final aí é a transparência, a gente ter aí os olerites abertos, falar aonde que está doendo e aonde que a gente precisa melhorar, tá? Nos indicadores de acompanhamento, a transparência ela é fundamental.
tá? Que aí é onde eu vou trazer aí para vocês mais no final. E quais os sentimentos envolvidos entre operadora e prestador de serviços, né? A gente sabe que o sentimento do prestador de serviço é muito baseado em meta, né? Alguém já viu aqui, quem já teve essa experiência de ser prestador de serviço, e eu já tive aí por algumas instituições, alguém já viu a projeção do ano seguinte de meta ser baseada em redução de receita? Não. Então, se esse ano eu faturei 1 milhão, no ano que vem eu espero faturar 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, né? Só que, muitas vezes, a ótica de capitanear determinadas receitas é o que está errado, né? Eu não posso fazer a minha receita baseada no modelo Fee for Service. Eu não posso fazer a minha receita baseada em Simples Brasíndice, falando propriamente dito. Eu tenho que fazer a minha receita baseada em performance, redução de custos, e aí eu vou trazer o conceito para vocês de margem de contribuição, de EBIT, de rentabilidade como um todo, tá certo? Então, a minha projeção de receita, ela tem que ser baseada em crescimento de margem de contribuição, acessibilidade de serviço, ou seja, eu tenho que expandir a minha carteira e não ficar somente nas habituais, dar essa oferta de serviços com muito mais competitividade, vamos dizer assim. E a operadora, ela sempre baseia aí o seu sentimento na redução de sinistro. Então, até coloquei essas setinhas que muitas vezes são sentimentos que vão contrário à intenção do outro, se a gente continuar no modelo atual. E quando a gente fala de inovação disruptiva, sim, de fato, a gente consegue casar os dois sentimentos. Eu te dou volume, eu te dou demanda, em contrapartida, eu preciso de maior acessibilidade, eu preciso de custos reais. Então, não posso pagar R$ 1.200 por um equipo de bomba, quando, na verdade, você compra aí por R$ 70, R$ 50. Então, a gente precisa desmistificar essa inversão de valores. Você ganha por serviço ou por material e medicamento, né? Então, eu coloquei esses dois sentimentos aqui para que vocês façam essa analogia em relação a uma mesa de negociação. Ele sempre vai estar lá baseado no aumento de receita dele, de rentabilidade. E nós, gestores de saúde, sempre vamos estar pensando na redução do ticket médio que eu já pago, tá? Até falei para o Jairo, se a gente estivesse pessoalmente, eu gostaria de fazer alguns exercícios com vocês para a implantação efetiva de determinados produtos. E eu já deixei para o Jairo aí aberto e também para os demais gestores da Unidas, de outros estados também. Se a gente precisar, a gente pode fazer um fórum direcionado a determinados modelos de transição e remuneração, tá certo? Como a gente pode formar uma diária global, um procedimento médico gerenciado, um bundle, né, um DRG, estou à disposição de vocês, tá? Falando então de modelos de transição, então a gente falou bastante aí da necessidade dessa mudança. Antes de falar de novos modelos de remuneração, a gente tem que falar de modelos de transição, né? Que são modelos um pouco mais como é que eu posso dizer para vocês? Que os prestadores estão mais acostumados, né? Porque já tem aí com grandes seguradoras e até mesmo com autogestões, com cooperativas, enfim, são modelos que são mais, eles conseguem tangibilizar muito mais essa transição, né? Não são novos, porque são modelos aí já concretizados no mercado, tá certo? Então, o pagamentos alternativos criados com base na arquitetura do serviço. Então, a gente tem o Fee for Service. Do Fee for Service, a gente consegue expandir para a transição de diárias globais. Então, não mais aquele pagamento baseado
apenas no leito e desinfecção do leito, mas também que ele inclua serviços, materiais de consumo, medicamentos, e aí fique fora só aqueles medicamentos de alto custo e que relativamente a utilização ela tem uma frequência determinada, então antifúngicos e assim por diante, tá certo? E os procedimentos médicos gerenciados, quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, tá certo? Então, o que eu tenho aí, uma previsibilidade relacionado, quanto me custa uma apendicectomia, quanto me custa aí uma herniorrafia, que eu tenha o início dessa gestão compartilhada para modelos de transição. E quando eu falo de procedimento médico gerenciado, eu vou muito mais além de pacote, tá certo? Eu vou até falar aqui alguns conceitos para vocês, e uma experiência que eu tive quando uma seguradora se viu na iminência da necessidade, porque perdeu muitas vidas em relação à crise, né? Ou seja, pessoas perderam os seus empregos, logo perderam os seus planos de saúde. Numa dificuldade financeira, eu sendo saudável, o primeiro item que eu paro de pagar seria o plano de saúde. E se eu estou empregado e meu empregador me demite, logo eu também perco esse plano de saúde. Então, essa seguradora ela fez esse rearranjo da rede credenciada, esse remanejamento, e determinou o procedimento médico gerenciado, que é totalmente diferente aí, não diria totalmente diferente, mas eu diria com um olhar um pouco mais abrangente, né, em relação aos seus procedimentos. Só para vocês terem uma ideia, né, fazendo aí um paralelo, né, no lançamento e rastreabilidade, aí a gente pode consultar isso também na sala de situação da ANS, por exemplo, e também nas cartilhas, né, qual é a dispersão hoje dos nossos sinistros, né? Então, a gente ainda tem um alto volume, 60%, direcionado à internação, 12% em exames, 9% em consulta, 13% em terapias e 6% eles resumem em OSA, que seria outros tratamentos ambulatoriais, outros serviços ambulatoriais. Isso significa a sigla OSA, tá? Vejam que a maior parte ainda é internação, muito mais voltado pela falta de empregabilidade de prevenção e promoção. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes aquele doente ele vem dando sinais e que a gente poderia ter pego e aplicar ele no modelo de preditivo e prevenir determinadas comorbidades que vão onerar bastante o plano de saúde. As autogestões, e aí mais um pouquinho eu vou resgatar esse conceito, né? Eu trabalhei por 6 anos numa autogestão, eu tinha um diretor que falava assim, todo mundo quer as vidas das autogestões. Por quê? Porque são populações tratadas, né? São populações em que a gente tem uma visão muito mais de prevenção, de promoção. É claro que a gente precisa fomentar isso mais, né? Todo mundo quer as vidas das autogestões, porque a gente já tinha um olhar muito mais de promoção, de prevenção, muitas vezes por uso indiscriminado, que não fazia sinergia ao nosso processo de conexão, né? Então, compartilhamento, ou seja, repetidamente exames desnecessários, consultas aleatórias, mas de todo modo isso trouxe também um processo em que a gente consegue ter uma previsibilidade muito melhor assistencialmente falando. Voltando aqui para o conceito de procedimento médico gerenciado, né? E aí, então, uma grande fatia vem aqui nesse percentual de internação, né? Se a gente tem uma concentração importante de 60% nos últimos dados aí da ANS, na última cartilha, de 60%, a gente começa a mitigar aí
um processo e aplicabilidade de redução de sinistro, à medida em que a gente começa a estabelecer modelos, por exemplo, de transição, antes de falar dos novos modelos de remuneração, tá? Então, a gente tem as condições para a utilização do PMG. O procedimento médico gerenciado, né, ele é derivado exclusivamente porque, vamos dizer, é onde eu tenho essas condições para os procedimentos cirúrgicos, né? Então, eu faço a eleição de procedimentos de alta frequência, né? E aí eu posso colocar em caixas de especialidades, então, urologia, ginecologia, todos eles têm aí um direcionamento importante, tá? Então, procedimentos cirúrgicos de alta frequência, com baixa variabilidade de desfecho, processo assistencial, usos de recurso, baixa prevalência de complicações, respeitando a especificidade de cada instituição, tá? Procedimentos com desfecho previsível, protocolos, as instituições hoje ainda carecem muito de protocolos assistenciais. Então, o que vai numa apendicectomia, né? Desde lá do material, medicamento, até o OPME, né? Quanto tempo de sala? Qual é a média de permanência deste doente na instituição? Baseado nisso, eu consigo fazer uma associação de custos e ter um preço muito mais competitivo, tá certo? Eu consigo demonstrar essa parceria para a operadora, porque no procedimento médico gerenciado, só fazendo um paralelo à apendicectomia, em que eu comercialize a R$ 15.000 e num fee-for-service eu faço pelo dobro, né? R$ 30.000, 32, R$ 35.000, qual é a grande diferença? O fee-for-service é baseado na Simpro, na Brasintes. Então, a Simpro lá que eu pego um clave de R$ 230, R$ 280, e eu pego num procedimento médico gerenciado ele por R$ 3,50, que é o custo, né, desse dispositivo, eu consigo trazer uma margem assertiva que sustente a instituição, né, e que traga uma demonstração de parceria para a minha operadora credenciada, tá? Fidelização do cliente, médico e paciente. O médico também ele tem que fazer aderência a esses protocolos. E qual seria a saída para aqueles médicos que têm dificuldade, muitas vezes, de respeitar as regras da casa, né? Os protocolos da casa? Por exemplo, no Américas, em que a gente tinha 22 hospitais, eu fazia o desenvolvimento desses protocolos, nós tínhamos coordenadores de núcleos, né? Então, núcleo da ortopedia, núcleo da ginecologia, núcleo da urologia, núcleo da cirurgia geral, e aí fazíamos a estratificação dos procedimentos propriamente dito. Então, nós pegávamos a epidemiologia daquela praça, a epidemiologia da instituição, ou seja, eu estou falando de 12 meses para trás, tá? Em que eu fazia a extração via sistêmica e a precificação baseada em custos. Definíamos o EBIT da instituição, né? E aí eu vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês. Definíamos o EBIT da instituição, e baseado nesse EBIT, a gente fazia a precificação desse protocolo e íamos a campo fazer a negociação. Então, de novo, a gente tem uma fidelização do cliente médico, porque eu sou muito mais assertivo. Eu tenho zero glosa, né, porque a instituição relativamente, eu não sei se vocês se lembram que isso está até adormecido por força de liminar, enfim, a CEMED, que é a Câmara Técnica de Regulação de Medicamentos lá da Brasíndice, ela lançou no ano retrasado a CEMED número 2, né, a resolução número 2, que aí foi naquele vai e volta e causou uma convulsão no mercado. Inclusive nessa época eu estava como integrante técnico da ANAP, em que ela falava o seguinte, que os medicamentos eu deveria repassar por custo e não mais por revista de publicação, tá certo? Então,
que quer dizer, se eu comprasse a dipirona por R$1, eu ia ter que repassar ela na conta hospitalar por R$1. Passível de multa e todas aquelas condições de rastreabilidade e, claro, as operadoras, as autogestões, seguradoras, cooperativas, enfim, medicinas de grupo seriam beneficiadas neste ponto, né? E aí as instituições tentaram aí de toda forma, inclusive a ANAP entrou com essa liminar, né, para os associados da ANAP, que houvesse o bloqueio dessa resolução, porque ela era inconstitucional e interferia na livre negociação, né? E aí, lá internamente, nos bastidores da Sala da Justiça, a gente ficava batendo cabeça. E se de fato isso vingar, como vingou a CEMED número 3 de 2009, em que nós tivemos que estratificar Brasíndice para uso restrito, Brasíndice preço de fábrica mais acréscimo e uso não restrito Brasíndice PMC, quando era tudo Brasíndice PMC. E aí ficamos batendo cabeça e os hospitais filiados ali à ANAP entenderam que a melhor saída seria procedimento médico gerenciado e de área global. Por quê? Porque eu cobro uma pequena linha de área global de apartamento, de área global de UTI. E ali naquele pacote eu não precisaria fazer a discriminação de quanto eu paguei na dipirona, tá certo? Então vejam que o mercado ele vem cada vez mais trazendo essa necessidade de inovação e saída do fee for service, tá certo? Então quando eu vou falar com um prestador sobre procedimento médico gerenciado, isso está muito mais aceitável, tá certo? Inclusive para grandes redes que falavam, não trabalhamos com pacote, não trabalhamos com procedimento médico gerenciado, não trabalhamos com diária global. Hoje está muito mais fácil, né, a negociação nesse sentido, muito mais tangível, tá certo? E para o prestador a gente tem uma otimização de operação. Como eu disse para vocês, né, a gente cobra uma linha apenas. A operacionalização ela é totalmente interna. Então você diminui ruídos de XML por descontinuidade, você diminui aquela quantidade de faturistas, auditores e assim por diante. Toda a cadeia do processo ela é otimizada por uma única cobrança, uma única linha, tá certo? Como eu disse para vocês, eu tive essa experiência, né, de uma grande seguradora passar por essa transição de modelo de procedimento médico gerenciado, porque ela precisava reduzir o sinistro dela, ter mais previsibilidade e aumentar a competitividade perante o mercado, visto aquela crise em que tivemos milhões de desempregos, né, e consequentemente a perda do plano de saúde. Essa seguradora ela lançou esse plano no mercado, dividido por especialidades e a empregabilidade do termo procedimento médico gerenciado. O que significa, diferente de pacote, pessoal, eu passava um valor de ticket médio definido, né? Então, apendicectomia. Eu não tinha mais a descrição, apendicectomia convencional, apendicectomia por vídeo, apendicectomia por robótica, eu não tinha mais isso. O gerenciamento era totalmente da instituição hospitalar. Se eu definisse que a apendicectomia era 10 moedas, a técnica de empregabilidade era sob gestão entre médico e paciente. É claro que eu sempre associo isso depois à experiência do doente, né, do cliente. Então, eu tenho pesquisas de satisfações por trás e não posso receber qualquer tipo de reclamação sob penalidade, tá certo? Então, isso caiu muito bem, principalmente para os procedimentos de coluna, para os procedimentos de bucomaxilo, em que eu não tinha uma previsibilidade assistencial e a questão de adoção de protocolo ela era muito à vontade do médico. Alguém abriu o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, fecharam aqui. Bom, bora lá. Se tiverem alguma pergunta, o Jairo e a Soninha estão aí para ir anotando e a gente vai consolidando e no final a gente faz esse bate-papo, tá? Bom, pessoal, baseado nisso,
Como a gente poderia formar um procedimento médico gerenciado? Trazendo aí o entendimento, né, de uma análise de um prestador de saúde, tá certo? Como a gente faz essa conta? Bom, o procedimento médico gerenciado, ele é dividido por caixas aí, né? Então a gente tem o custo, até para que norteie o nosso processo de análise, tá? A gente tem aí o custo variável, que o custo variável, ele me direciona muito para um processo de análise interna, de performance interna. O protocolo que eu defini para a cirurgia de descompressão de medula está sendo seguido, né? Então, eu fiz um levantamento desse protocolo, né, da utilização, ou seja, da epidemiologia da instituição, das práticas assistenciais da instituição, validei com o coordenador da instituição, em que validou ali toda aquela receita cirúrgica, tá? Toda aquela composição. O protocolo está seguindo, então, exemplo, uma descompressão de medula, né? Eu fiz lá toda a composição e verifiquei que o selante de dura, ele só é utilizado quando há exposição da medula, tá? Então, para cada 10 casos, um caso só utiliza o selante de dura. É claro que eu vou fazer a previsão daquele 0,1 do custo do selante de dura, prevendo que a cada 10 casos vão ter um. E aí, quando eu faço essa análise de rentabilidade do pacote, eu começo a entender que essa curva está mudando. Então, antigamente, quando eu precifiquei, tinha um caso, de cada 10 tinha um caso. Fui levantar, porque o meu pacote está deficitário, que a cada 10 casos cirúrgicos, 5 estão usando selante de dura. Bom, o protocolo está mudando. O que essa operadora, essa seguradora fez? Né? O problema é seu, o gerenciamento é seu. A gente vai voltar a discutir daqui a 12 meses. Exceto para os casos de tumores e assim por diante, que aí não se aplica ao procedimento médico gerenciado. Mas as práticas da instituição, as práticas médicas da instituição, é responsabilidade da instituição. Então, quando a gente divide o custo variável, eu sei aonde atacar. Não estão obedecendo os protocolos pré-estabelecidos, tá certo? Então, eu começo a ter problema na minha margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? É a receita que eu recebo menos os custos variáveis, que inclui materiais, medicamentos, provisões duvidosas, glosas, lavanderias, gases medicinais, OPME ou DMI, né? Dispositivo médico implantável, SADT, então, para fazer a descompressão de medula, eu posso utilizar uma tomografia, por exemplo, por protocolo pós-cirúrgico. E aí eu usei 5, né? Então, as práticas institucionais, a prescrição médica é sobre responsabilidade da instituição e não mais da operadora, tá? E o honorário médico propriamente dito, que aí você faz aquele acordo relacionado a todo o corpo clínico de quando ele vai receber o repasse. Posso fazer o procedimento médico gerenciado sem honorário clínico, visto que a minha instituição tem corpo clínico aberto e esse médico, esse profissional pode ser credenciado à operadora? Sim, posso. Posso fazer sim dessa forma, tá? Passando aí por custos variáveis, a gente tem o custo fixo. E o que seria o custo fixo? Né? Tudo que me remete àquele custo, independente se eu tenho procedimentos ou não, tá? Por exemplo, serviços de enfermagem, né? Os profissionais são CLTs, na maioria das vezes, né? 90% aí das vezes os profissionais são CLTs. Eu tenho que ter aquela escala, eu tenho que ter aquele plantão. Independente se eu tenho 10 cirurgias ou se eu tenho 100 cirurgias. O dimensionamento,
a gestão disso tudo é da instituição. Então, o custo fixo também, ele é atrelado à minha performance de gestão interna e dimensionamento de pessoas, tá? As taxas são relacionadas à depreciação de equipamentos, então eu tenho que prevê-la lá dentro, né? Taxas de equipamentos, salas, as taxas de sala, então, desculpe. Desculpem. As taxas de sala, então, quanto que eu tenho que ter, quanto que eu tenho que capitanear, qual é o meu investimento relacionado a manter uma sala aberta, uma sala cirúrgica aberta, tá? Funcionando ou não, isso é custo fixo, tá? Porque para ter uma sala cirúrgica aberta, eu tenho que contar a otimização de equipamentos, a dimensionamento de equipe, principalmente as cirurgias de urgência e emergência. Então, isso é um custo fixo. Independe do meu movimento hospitalar, de internação ou cirurgia, tá? As diárias de acomodações, então, quanto que eu tenho que ter no andar para receber X pacientes? Aquele profissional, ele é fixo, tá? CLTs envolvidos, então inclui o meu escriturário do andar, recepcionista, tudo aquilo que efetivamente é fixo, independente do meu movimento. E os tributos, né, IPTU e outros tributos que vocês possam imaginar no contexto hospitalar, tá? E aí, aqui, subtraindo o que eu recebo de custo variável pela receita, eu chego na minha margem de contribuição. Subtraindo o meu custo fixo do que sobrou, ou seja, da margem de contribuição, então, eu recebi 10 moedas. O meu custo variável é de 15 moedas. Eu fiz a subtração, eu cheguei numa margem de contribuição de 85%, tá? O meu custo fixo é de 10, desculpa, eu recebo 10 moedas da operadora, o meu custo variável é de 3 moedas, por exemplo. Então, eu chego numa margem de contribuição de 70%. O meu custo fixo aqui é de 2 moedas. Eu subtraio da margem de contribuição, que ficou 7 moedas, ou seja, 7%, 70%, eu chego no meu EBITDA, tá? Que aí eu não abati aqui a questão de impostos de emissão, enfim, então eu chego em 50% de EBITDA, tá? E aí eu chego na rentabilidade. Para ficar mais prático e conciso aqui a explicação, eu trouxe uma precificação para vocês, que, claro, depois eu posso compartilhar sem problema nenhum, um exercício muito bacana que, se vocês estivessem em aula, vocês iriam fazer comigo, se a gente estivesse pessoalmente, propriamente dito. E como o nosso tempo aqui ele é curto, então eu vou passar para vocês e fica como um simulador, tá? Deixa eu só pegar aqui, parar de apresentar. Bom, esse exercício aqui, ele pode contextualizar um pouquinho tudo isso que eu falei para vocês, para entender na prática. Porque, pessoal, entendendo tudo isso, vocês conseguem vislumbrar os demais modelos de remuneração. O que difere? A composição, tá certo? Então, aqui seria o procedimento cirúrgico propriamente dito. Por exemplo, você trabalha em uma grande rede de laboratórios e recebeu uma carta de descredenciamento da operadora Vem Comigo, informando que os custos atuais com EBUS, né, para quem não sabe, é ultrassom endobrônquico, prejudicam o sinistro, bem como seu concorrente acaba de fechar uma parceria de direcionamento com custo inferior ao seu. Diante do exposto, você acaba de receber ordens expressas de seus superiores para que este quadro seja revertido. Como um excelente gestor, você agirá pautado nas informações abaixo. Então, total da receita faturada, qual é o ticket médio, a operadora quer pacote, qual é o modelo, né, atual,
Então, o modelo atual seria o Fee for Service, migrando para pacote, qual é o modelo de remuneração, sabendo que teremos uma redução na receita, quantos pacientes mais teremos que atender para suprir esse achatamento, né? Então, aqui tem a máscara de precificação, por exemplo, que uma instituição passaria por essa análise, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui só para a gente fazer uma conta em relação a Fee for Service, né? Da disparidade em que o prestador muitas vezes se coloca, e se eu não prometer volume para ele, eu acabo que não conseguindo, são 10 casos, não conseguindo fechar esse negócio, né? Então, assim, a gente tem aqui, olha só, falta de previsibilidade de custos. Olha só, o Nelson João, ele gastou 20 mil reais. O M, ele gastou 18. O Satoshi, ele gastou 17. E assim vai para o mesmo procedimento, tá? Então, eu, instituição, eu faço o levantamento, eu, instituição, eu, prestador de serviço, laboratório, enfim, eu faço o levantamento de tudo que foi utilizado. Lembra da receitinha que eu falei para vocês? Então, foram utilizados 5 agulhas 14x12, uma cânula nasal, catéter periférico, eletrodo, fixador. Aqui, medicação, Diprivan, Fentanest e assim vai. Para o OPME, eu preciso de uma agulha de aspiração ecoguiada, tá? Para as codificações e SADT, o que eu preciso aqui de prevalência seria o procedimento diagnóstico de biópsia simples, ou seu bloco, tá? Esse daqui, o código broncoscopia, seria relacionado ao honorário, do qual eu faço uma precificação em real, saindo totalmente da tabela de remuneração, tá? Fiz aqui as minhas composições, então, de materiais eu vou gastar um total de R$ 49,22. Vejam só, olha só, quanto não custaria uma agulha 40x12 na Simpro, né? Olha o custo aqui propriamente efetivo, tá certo? Quanto não custa uma hora de oxigênio, gente, nas nossas tabelas? Podemos chutar aí entre 17 e 25 reais uma hora de oxigênio? Olha o custo, né? Então, de fato, a gente tem uma inversão de valores, onde eu deveria ganhar por serviço, eu acabo ganhando aí no material e medicamento, tá? Então, pessoal, olhem só. Aí cheguei aqui num total de R$ 47,56 de medicação, os 1.210 de OPME, certamente seria muito maior na conta médica aberta. E aí cheguei aqui nos totais, tá? Nessa máscara aqui. Bom, então o exercício aqui seria: o valor será definido de acordo com o EBIT que queremos atingir, tá certo? Por métrica, o EBIT aqui da nossa instituição seria de 15%, tá? Lembrando que o ticket médio do procedimento, o que é o ticket médio? Seria o total faturado, tá? Relacionado aos 10 pacientes. Então, a gente entendeu aqui que o total faturado em relação aos 10 pacientes, da minha epidemiologia, da minha frequência com a operadora, seria de R$ 175 mil, tá? O ticket médio seria de 17.500, quando, na verdade, eu tenho variações aqui para mais e para menos. Eu tenho um paciente de 15 mil, de 16 mil, de 20 mil. Então, eu tenho uma variação tanto para mais quanto para menos. E aí, na nossa máscara epidemiológica, a gente enxerga aqui toda a composição, né? Dividimos aqui entre custo variável e custo fixo, lembra do conceito? Tudo isso daqui seria custo variável, ou seja, eu tenho variação de acordo com as práticas assistenciais. Tem médico que vai usar 2 agulhas no seu contexto, tá? Eu estou falando médico por conta dele ser responsável pelo procedimento, tá? Tem médico que utilizaria aqui um catéter periférico somente, mas a grande frequência estabeleceu 2, tá? E aqui seria o custo fixo. Vejam que não tem precificação. Por quê?
Esse custo fixo ele é muito baseado num processo de análise de colaboradores registrados no mês, imposto pago no mês, endoscópico, por exemplo, que foi para manutenção, porque teve essa necessidade. O aspirador, nossa, precisou de uma manutenção, então ele tem variação mensal, de acordo com as notas fiscais de acompanhamento. Por isso que a precificação aqui, ó, do custo fixo, ela foi em real, tá? Mas entendendo aqui essa máscara, pessoal, então eu tenho que chegar no EBIT de 15. Eu deixei até o simulador aqui pronto para vocês, e se a gente estivesse em sala de aula, vocês podem ter certeza que a gente faria esse exercício juntos. Então, a gente viu lá que o ticket médio para esse procedimento no modelo Fee for Service é de R$ 17.500, com variação para mais, com variação para menos. Então, eu preciso ser muito competitivo para não perder o descredenciamento dessa operadora, da operadora Vem Comigo. Eu tenho essa autonomia interna e aí eu vou propor a R$ 9.500 o procedimento. Olhem só, eu tenho PIS, COFINS, ISS, provisões duvidosas, glosas, eu tenho despesas com lavanderia, eu tenho um total de custo variável aqui, tá? Que seria gasoterapia, né? 1 hora de oxigênio, medicamentos, materiais, o OPMI propriamente dito e o SADT lá, que seria o seu bloco, a biópsia, enfim. Combinei com a equipe médica o repasse de R$ 2.600 por procedimento, tá? E aí eu chego no meu total variável. O total variável seria total de impostos aqui atribuídos à montagem do serviço, então de 8,65, tá? Incluindo glosas, PDD. Despesas com lavanderias, ou seja, aquele lençol que eu preciso, né, fazer toda aí a higienização, a gasoterapia, medicamento, materiais, OPME e o honorário médico que eu combinei com ele de pagar R$ 2.600. Ou seja, eu tenho um total variável, então variável eu só gasto se eu tiver procedimento, tá? Ele é associado ao meu volume. Um total variável de R$ 5.358. Ou seja, eu recebi da operadora R$ 9.500, estou gastando por procedimento o valor de R$ 5.358 e fiquei com uma margem de contribuição de R$ 4.141, ou seja, me restou esse valor líquido, tá? Então, a minha margem de contribuição está associada à frequência do procedimento, tá? Diferente do total de custo fixo, que eu tenho esse fixo independente se tenha 1 ou 10 procedimentos. Porque são profissionais fixos, são impostos fixos, tá? Estimei que o meu total fixo para esse mês é de 1.152. Fiz a subtração e os impostos de emissão de nota e ainda tive um EBIT de 23%, quase 24%. Ou seja, se eu quero ganhar um negócio, eu vou propor R$ 8.200. Olhem só, o meu EBIT já foi para 17%, tá? É uma proposta legal? Gente, olhem só. Eu tenho um ticket médio, ou seja, eu recebo da operadora por paciente deste procedimento R$ 17.500. Eu estou propondo R$ 8.200. Com certeza eu vou abocanhar esse negócio, tá? Então, pessoal, entendam. O conceito de custo fixo, de custo variável, ele está atrelado a qualquer precificação de negócio. Então, quando a gente for para uma mesa de negociação com o meu prestador de serviço, eu sempre vou ter essa visão relativa aos custos assistenciais, até para que eu tenha uma ponderação em relação à minha negociação com ele, tá? Então, entendemos aqui o conceito de custo fixo, custo variável,
de rentabilidade, se está sendo respeitado o protocolo, e isso eu consigo aplicar nos demais modelos que a gente já vai falar, tá? Bom, passando aí, este é um exemplo que eu tive que fazer internamente, lá em uma das unidades hospitalares, por que a hemodinâmica não rodava adequadamente? A gente tinha uma equipe totalmente ociosa, não fechávamos com nenhuma operadora. Por quê? Porque justamente a gente não era competitivo. A gente não tinha competitividade em relação à nossa composição, tá certo? E aí eu fui entender qual era o protocolo adotado. Peguei a epidemiologia dos últimos 12 meses e sentei com a equipe médica. Pessoal, e bati item a item. Olha, pulseira de compressão para punções radiais, né, da artéria radial. Isso utiliza ou não utiliza? E fui batendo item a item com eles. E conversei também com o profissional, né, porque ele tinha um custo alto, mas ele não tinha paciente. Então, a gestão compartilhada, ela traz esse conceito do tipo, doutor, se o senhor também fizer uma ponderação dos seus honorários, e assim, gente, eu estou falando de um hospital, por exemplo, mediano, né, de uma unidade hospitalar mediana, que atendia planos em enfermaria, né? Eu fiz um comparativo com um hospital nosso que só atendia apartamento, então só para vocês terem uma noção. Eu falei, olha, eu pago para a equipe médica dessa instituição aqui de referência esses valores. Se o senhor aceitar, consequentemente, a gente vai ficar competitivo e as operadoras vão nos procurar. Seremos referência e o senhor vai ganhar mais, porque o senhor só ganha fazendo. Então, ele teve essa conscientização e a gente conseguiu entender. E olhem só, pessoal, a gente tinha um acordo com uma determinada operadora só de exercício, tá? Que para o cateterismo a gente pagava, a instituição pagava para trabalhar. Por quê? Eu repassava R$ 500 para o médico e eu tinha um contrato com ele, porque o aparelho era dele, de 1.215, que era um percentual sobre o procedimento acordado. Ou seja, eu repassava 1.715 para ele e quando eu ia repassar todo o custo fixo, enfim, eu pagava R$ 623 para realizar o cateterismo dentro da instituição. Instituição, pagava R$ 623, eu desembolsava R$ 623 por procedimento de cateterismo. Aí tá errado, né? Porque assim, eu não tinha receita sobre, era melhor eu não ter o serviço, tá? Então a gente sentou com esse profissional, revisitamos aí, doutor, olha, a depreciação do equipamento, a gente entende, mas a gente precisa colocar ele para rodar mais. Então, a gente fez esse acordo aqui de um repasse total por cateterismo de R$ 1.000, ao invés de 1.715. Não renegociamos nada com a operadora, a única operadora que tinha contrato, e ainda ficamos com uma margem de 16% quando a gente repassava custos fixos. Diante disso, a gente estabeleceu uma proposta para o mercado e fomos muito mais competitivos à aderência deste procedimento, porque muitos não tinham esse procedimento credenciado conosco, tá? Então, a gente tem uma redução de custos. Então, o prestador ele precisa fazer essa lição dentro de casa e nós, como gestores de saúde, precisamos cobrar isso. Uma redução de custos associada à implantação de protocolos, tá? Diante disso, a gente consegue fazer uma propagação de novos negócios. Por quê? Eu falo de eficiência operacional com ele, tá? A angioplastia, Jairo, deixa eu só pedir uma ajuda para você. Tem 4 comentários aqui, eu não estou abrindo, tá? Se você precisar interromper, eu estou à disposição, tá bom? Tranquilo. Então, bora lá. Assim foi para a angioplastia. Então, cada angioplastia realizada na instituição, eu desembolsava R$ 926, porque o que eu recebia da operadora não custeava este valor aqui
de custo. E custo variável, custo fixo. Aqui eu estou falando apenas de custo variável, por quê? Ele é associado à minha movimentação, tá? Quando eu falo de custo fixo, é independente da quantidade de realização. Renegociei também com o prestador de serviço interno meu fornecedor, e consegui aí manter um resultado de 15% relacionado a cada angioplastia realizada na minha instituição. Diante disso, fazendo esse exercício, a gente consegue ter uma padronização dos serviços hospitalares. Qual era a diferença aqui dessa padronização dos serviços de procedimento médico gerenciado? Ao invés de ser um pacote associado a, inclui na angioplastia, uma diária, 2 horas de sala cirúrgica, um stent convencional ou farmacológico, eu repassava para ele o valor fixo, né? Eu recebia, aliás, né? Esse valor fixo, independente das minhas práticas. Claro que tudo isso, no final, era mensurado, tá? Eu também não posso deixar, procrastinar a gestão, deixar isso a livre demanda. Eu preciso ter um acompanhamento de quantos stents foram implantados, quantos foram farmacológicos, quantos foram convencionais e assim por diante, tá? Então, eu recebia um valor fixo desse procedimento médico gerenciado e a gestão era totalmente minha, ou seja, do prestador. Gestores de saúde, parem de estratificar essas correlações, porque senão vocês assumem um novo fee for service. Porque quando você faz essa estratificação do que inclui e exclui, isso eu estou falando de coisas básicas, tá? Eu não estou falando, por exemplo, de hemoderivados, né? Que aí eu estou falando de uma curva totalmente diferente. Eu estou falando de desfecho previsto, tá? Quando você faz essa estratificação na exclusão, você está assumindo um novo fee for service, tá? Então, coloque na sua exclusão que inclui todos os itens inerentes ao procedimento, baseado em desfecho. A gente precisa melhorar essa redação para que vocês não, para que o pacote não vire um embrulho, tá? Fale de procedimento médico gerenciado. João, Oi. Você prefere que a gente já faça algumas perguntas ou quer deixar tudo para o final? Como é que você acha melhor? Eu acho melhor deixar para o final, porque aí a gente está com aproximadamente aí uns 40 minutos só. O que você acha? Não, acho bacana, porque você também não interrompe, né, no caso, a apresentação. Combinado, então. Às vezes, a pergunta também eu vou acabar respondendo no slide e a pessoa acaba desistindo da pergunta. Pode ser? Então, bora seguir, gente. Nós, como gestores de saúde, nós temos que ter ações que antecedem aí possíveis conflitos, né? Eu lembro quando saiu o rol relacionado à cirurgia por vídeo laparô, né? O quanto foi difícil a gente chegar num consenso com os prestadores de serviço de que forma a gente faria esse processo de monetização, de pagamento, enfim. Vejam só um exemplo do último rol, né, 2018, porque o de 2020 aí está atrasado. Olhem só, terapia imunoprofilática contra o vírus sincicial respiratório, palivizumab. A gente sabe que o rol, ele é aí até denominado hoje com a ANS como rol mínimo, né, de cobertura, e a gente sabe que o rol ele tem sido cada vez mais encorpado, né, e nós temos que sempre ter aquela gestão efetiva e rastreabilidade dos custos assistenciais, né? Olhem só, terapia imunoprofilática contra o vírus sincicial respiratório. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma outra operadora, tá? Olhem só, gente. Esse procedimento, ele tem DUT, né, as diretrizes de utilização, em relação ao que antecede aí a cobertura, tá?
é muito direcionado às práticas e recomendações que, inclusive, me dão a gestão do serviço, tá? Então, o vírus, essa aplicação eu posso fazer ambulatorialmente, eu posso trabalhar um processo de gestão de agenda, tá? E onde eu tenho uma aplicação da vacina agendada e eu posso trazer uma concentração. Por quê? Eu não posso fracionar a vacina, eu não posso pegar ali, porque a vacina ela é de acordo, a aplicação, a dose, ela é de acordo com o peso corporal, né, do paciente. Eu faço um processo de gestão dessa vacina, eu não posso fracionar ela, e o fracionar seria tirar a dose e guardá-la, né? Mas eu posso ter o dimensionamento dessa dose para outros pacientes e não fazer o desprezo imediato, tá? Porque eu estou falando de concomitantes, tá? Tudo sob controle, sob gestão, sobre registro, inclusive num processo passível de auditoria da Anvisa, tá? A gente tem o controle e reaplicação, ou seja, tudo gerenciado num processo ambulatorialmente. Então, a gente chega lá num processo de pacientes elegíveis, ou seja, a gente tem a captação em maternidades, UTI/NEO, pediatrias, cardiologias e pneumologias, porque devido às especificidades de cobertura dessa vacina, né? Eu defino um prestador com um pacote de aplicação. Gente, é um pacote tão simples. Por exemplo, eu estou dando um exemplo aqui em relação à implantação do serviço com uma seguradora, tá? Mas a implantação do serviço, ela é feita, por exemplo, com um técnico de enfermagem, porque essa aplicação é vasolateral da coxa, não tem tanta particularidade, né? Por exemplo, o custo com o fornecedor seria ali por volta de Brasíndice preço de fábrica. Olhem só qual é o valor do Brasíndice preço de fábrica, isso sem falar nada em fracionamento, além do que o prestador teria nessa otimização. R$ 5.830 ali pela ampola, falando que eu não posso fracionar, né? Se eu tiver uma negociação, por exemplo, Brasíndice preço de fábrica mais 38%, porque é um medicamento restrito hospitalar, olha para quanto vai a aplicação do frasco. Se eu fizer a compra direta com o fornecedor e direcionar isso para o serviço de atendimento, basicamente, isso eu não estou falando de otimização de agenda, eu tenho uma economia de quase R$ 2.000 por aplicação. Então, os gestores de saúde têm que ter essa visão relacionada a essas inovações disruptivas, dos quais não só a concentração do serviço traz a economia, mas também o envolvimento com todas as cadeias, respeitando, claro, as RDCs, respeitando as normatizações e regulamentações dos serviços, tá? Esse foi um exemplo também. E partindo, pessoal, como eu disse para vocês, dos modelos de transição, nós temos, por exemplo, as diárias globais. Esse é um caso real, tá? Nós tínhamos o sistema, e aí eu não estou fazendo apologia ao sistema, pelo amor de Deus, o sistema TASI, que é presente aí em muitos hospitais, dos quais o paciente empacotado e o paciente fee for service, vamos dizer assim, eles têm o mesmo caminho dentro de uma instituição hospitalar. O atendimento é o mesmo, tá? Ele é padrão, enfim. Quando que eu fecho o pacote? Quanto que eu fecho a diária global desse paciente? Quando eu vou fechar efetivamente a conta. Então, eu tenho um paciente da operadora Vem Comigo, que é fee for service, e tem um paciente da operadora Vem Conosco, que é pacote, por exemplo, diária global, por exemplo. O caminho do Vem Comigo e Vem Conosco é o mesmo. Por quê? Ele dá, o sistema ele dá, e imagino que o MV e os demais funcionam da mesma forma, ele dá a opção apenas no final da conta, porque eu tenho particularidades em relação à assistência desse paciente, como, por exemplo, esse paciente vira cirúrgico e aí eu não posso aplicar a diária global, por exemplo. Então, o paciente vem comigo, ele é fee for service, o paciente vem conosco, ele é diária global. No ato da auditoria da conta interna, do fechamento da conta hospitalar,
é que eu defino o processo de fechamento da diária global. Ou seja, o sistema, eu fiz esse contexto para vocês entenderem de como eu faço esse comparativo. O sistema, ele guarda a memória em relação ao que é fee for service e ao que é receita de pacote, tá? Então, no período aí de 9 meses efetivamente fechado, para essa seguradora, a gente trouxe uma economia de quase 11 milhões de reais entre comparações de fee for service, baseado em Simples, Brasíndice, taxas e assim por diante, entre a cobrança de uma única linha de diária global, seja ela UTI, seja ela apartamento, seja ela enfermaria. Então, olha a importância de falar de modelos de transição. Como é que eu migro para isso? De novo, as instituições, as análises são feitas em custo variável, custo fixo. E aí ela começa a definir um EBIT relacionado qual é a margem que ela quer atingir, tá? Seja isso para diária global, seja isso para procedimento médico gerenciado, seja para bundle, seja isso também para DRG. DRG só acrescentaria o nível de complexidade que depois no final a gente fala, tá? Então, falando aqui dos modelos de transição, vejam a importância da implantação. Quando eu trouxe para vocês esses modelos de transição, eu gostaria de fazer um alerta, né? Todo mundo fala em novos modelos de remuneração e esquecem de transitar, né? Esquecem de passar por modelos mais concretos, tá? Por quê, pessoal? O mix de modelo de remuneração, ele pode evitar incentivo aos prestadores de serviço para selecionar pacientes saudáveis e reduzir o acesso de pacientes complexos, produção excessiva de procedimentos desnecessários, redução da qualidade na prestação de serviços, seleção adversa de riscos, sobreposição de procedimentos, tá? Então, lembra das conjugadas? Altas hospitalares precoces ou muito prolongadas, tá? Inclusive, nesse procedimento médico gerenciado com essa seguradora, eu só tinha autonomia de cobrar de maior porte, tá? Entendendo, é claro que isso era discutido muito pontualmente quando tinha essa necessidade. Entendendo, né, a complexidade de cada procedimento, tá? Porque a precificação ela foi baseada nesse contexto. Então, o mix de modelo ele pode evitar todas essas essas seleções de pacientes, né? Desde o agendamento até, nossa, o paciente complexo que vai utilizar mais o PME. Eu vou falar que a agenda está muito espaçada para o médico procurar outro hospital, né? Existem mecanismos internos nas instituições que derivam para essa seleção de pacientes e seleção de riscos, tá? Bom, e aí falando um pouquinho de novos modelos de remuneração, né? Cuidados de saúde baseados em valor, ou Value-Based Healthcare, no que ele consiste? Consiste na estruturação do sistema de saúde com o objetivo de ampliar o valor para os pacientes, diminuir a variabilidade, conter escaladas de custos e oferecer mais serviços e conveniências aos clientes, tá? Para as fontes pagadoras, o que consiste? Poderão negociar contratos baseados em resultados e encorajar a inovação para atingir os resultados esperados. Para os pacientes, poderá escolher o seu fornecedor com base no desfecho esperado e seus custos, tá? E para os fornecedores, comercializarão os seus produtos com base no valor, mostrando desfechos melhorados em relação aos custos. Por exemplo, existe um hospital aqui em São Paulo, em que ela teve uma parceria com a Johnson para cirurgia bariátrica, por exemplo. Né? Então, esse fabricante, ele tem a atribuição de treinar os médicos, né, para evitar aí determinados erros, iatrogenias, enfim, para ter um melhor aproveitamento dos seus materiais,
né? E dando a garantia que, se for necessário uma reabordagem cirúrgica, não haverá o repasse para a operadora e nem para a instituição hospitalar. Então, veja que todas as cadeias estão envolvidas, né? Igual esses slides aqui. Quais são os ingredientes? A gente tem que trabalhar sempre o custo, suprimentos, operação e o médico. Então, suprimentos tem que engajar o fornecedor do material. Afinal, existem falhas também nos materiais fornecidos, né? Eu vou demonstrar isso num bundle de coluna que eu vou mostrar para vocês, que foi efetivamente implantado, e no último congresso da Unidas ele foi apresentado por um representante como um dos maiores sucessos de implantação. Então, os suprimentos têm que estar ali muito próximo dos fornecedores, encorajando a tomada de decisão em relação à eleição de OPME. O médico, em relação ao segmento, né, de protocolos, até mesmo de pré, durante e pós, né? Eu não posso mais ter aquela condição de o paciente ficou 2 dias a mais no hospital porque o médico não passou para dar alta. Eu não posso, né? A operação para sequenciar aí, para aplicar efetivamente o protocolo pré-estabelecido, e a área de custos aí para ter uma assertividade em relação à negociação e o custos real time para acompanhar a rentabilidade desses produtos novos implantados, tá? Bom, e falando então de novos modelos de remuneração, eu fiz a eleição de 2, tá, pessoal? Até pelo nosso curto tempo, e até mesmo são temas complexos, temas que levariam uma aula para cada, por exemplo, tá? E que eu me coloco de novo à disposição para fazer novos e que a gente possa marcar aí cada vez mais e se aproximar. Espero que vocês gostem. Bom, o bundle, sendo um novo modelo de remuneração, ele tem o seguinte fator positivo, né? O prestador recebe um valor acordado com a fonte pagadora pelos serviços prestados ao paciente ao longo do todo o tratamento, tá? Então, aqui eu começo a ter o paciente muito mais próximo do prestador de serviço, tá? E não mais aquela coisa distante de atenção à doença. Aqui eu tenho que falar de atenção ao ciclo do tratamento. Todo o ciclo do tratamento está envolvido no bundle, tá? Eu posso fragmentar ele falando de cirurgias um pouco mais complexas como coluna? Posso, mas eu tenho que ter toda a cadeia, toda a esteira de produção comunicante. Então, por exemplo, num bundle de parto, né? Eu posso incluir o pré-natal? Eu devo incluir o pré-natal. Por quê? O bundle, ele tem que ter um indicador muito assertivo em relação a, por exemplo, o parto que eu dei de exemplo para vocês, o nosso país é um país altamente cesarista. No bundle, eu posso definir para ele que eu preciso da diminuição da quantidade de cesáreas. Então, se ele for muito mais efetivo no parto normal, ele vai receber um plus em relação ao bundle acordado. Se ele tiver muito mais cesarianas, ele me dá um desconto, por exemplo. E eu posso fragmentar, né, falando de bundle de parto, a questão dos trimestres, né, para não ficar um espaço muito largo em relação ao recebimento e controle. Então, bundle primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, é claro que todos eles associados à efetividade de cada trimestre de gestação, tá? Então, o bundle, o prestador precisa estar bem estruturado, porque a sua rentabilidade e a fidelidade do pagador depende do seu desempenho, tá? Então, eu recebo um valor por toda a linha de tratamento, mas eu preciso ter uma fidelidade com o cliente, eu preciso falar muito mais em satisfação e experiência do paciente. O que podemos esperar?
taxas totais comparadas em relação ao preço-alvo, os provedores assumem a perda de gastos acima da meta ou são recompensados por meio de economias compartilhadas, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Em relação, por exemplo, ao parto, em relação a você engajar a gestante a fazer o parto normal e não a cesariana por questões aí de qualidade de vida, qualidade do paciente, riscos de UTI neonatal. Então, a gente coloca como pilar essa formação do bundle, tá? Até para pagar para mais ou para menos, falando de performance. Introduz o compartilhamento de risco financeiro entre os provedores, tá? E aqui, pessoal, esse bundle, ele é um bundle concreto, né? Como eu disse para vocês, foi apresentado no último congresso da Unidas. Ele é um bundle de coluna, por exemplo. Então, nós tínhamos lá uma determinada instituição que 30% dos seus atendimentos do pronto-socorro, 30% de todo atendimento de pronto-socorro era por dor na coluna, né? Dor lombar, enfim. Então, o que a gente resolveu? Nós colocaríamos um especialista em coluna por um período de tempo, né? Então, das 7 às 19, ele ficaria lá, e ele faria essa captação desse doente e direcionaria ele para um tratamento ambulatorial, ou seja, nós inauguramos uma clínica da dor na instituição, tá? Direcionaríamos ele quando pudesse. Quando fosse uma urgência, né, ou seja, uma necessidade de abordagem cirúrgica imediata, ele também teria um direcionamento, ele não simplesmente ficaria naquela condição ali específica. Então, captei ele no pronto-socorro, direcionei ele para a clínica da dor para tratamento ambulatorial. E ali eu faria um acompanhamento em relação ao trânsito o que compunha, né, a clínica da dor. Equipe médica, fisiatra, clínica da dor, cirurgião da coluna, terapias multidisciplinares. Será que a fisioterapia resolveria o caso dele? Essa dor é psicológica ou é uma necessidade, por exemplo, de atestados? Gente, pronto-socorro passa de tudo, tá? E aí a gente mitigaria isso na clínica da dor. Nutrição, então ele tem bastante dor na coluna por sobrepeso, ele precisa perder peso, enfim. E a enfermeira que faria ali toda a integração de cuidados e acompanhamento, e muitas vezes até reporte à fonte pagadora, porque a gente precisaria ter indicadores relacionados a isso. Então, ela era o link total ali dos cuidados ordenados, tá? Então, a gente recrutava esse paciente por 3 meses na clínica da dor e faria o acompanhamento entre tratamento conservador e até mesmo risotomias, tá? Aqui tem os HDs de inclusões, então doenças degenerativa da coluna, doença da coluna toracolombar, degenerativa, dor lombar e até mesmo escolioses. Olhem só. Qual seria o HD de exclusão? Tumor. Eu não tenho como prever a utilização e também a abordagem, né? E muitas vezes tumor, toda essa linha não faria sentido, tá? Dor crônica, que aí o tratamento ele seria um pouco direcionado a isso, deformidades infantis e fraturas também, que eu não consigo prever a utilização de um protocolo assistencial, tá? Bom, esse paciente migrou aqui para o tratamento cirúrgico. O que eu incluía no tratamento cirúrgico, pessoal? Eu incluía honorário médico, OPME, permanência desse doente na instituição e permanência eu incluo UTI também, tá? OPME, como eu disse, honorário médico também está incluso, então a precificação ela foi baseada por nível de coluna, por nível de abordagem, mas estava incluso. E posteriormente, o que estava incluso nesse bundle era o monitoramento e a reabilitação desse paciente por 3 meses. Então, estava incluso consulta pós-cirúrgica, fisioterapia quando necessária. Então, tudo isso foi feito e precificado muito assertivamente, baseado na epidemiologia da instituição, que era a referência
em ortopedia. E quais eram as garantias que eu dava para a operadora? Garantia de reinternação. Ou seja, por 3 meses eu garantia que estava incluso no pacote reinternações por infecção, fístula licórica, falha óssea e falha de OPME. Eu falo por 3 meses, pessoal, mas o risco de você ter isso é relativamente pequeno quando você tem uma equipe engajada, quando você tem material de alta qualidade, quando você tem uma recuperação adequada. Por isso que a gente tinha, sim, uma taxa de reinternação por esses motivos, inclusive fez parte da precificação, ou seja, estava incluso ali no meu custo variável, tá? Porém, todavia, a gestão, ela faria todo esse processo e acompanhamento. Então, vejam só, a operadora pagava um ticket relacionado, e aí aqui são valores fictícios, só para que vocês entendam e contextualizem, tá? Aqui a operadora tinha, são valores fictícios, tá, pessoal? A operadora tinha a previsibilidade relacionado aqui aos níveis de tratamento, então a captação, escopo ambulatorial, linhas cirúrgicas e as escolioses, e de acordo com os níveis de abordagem cirúrgica, ela já tinha uma previsibilidade de quanto ia gastar por 3 meses. Isso é inovação disruptiva. Na aplicabilidade, isso é você fazer gestão compartilhada, você dar um ticket médio para a instituição e ela engajar toda a cadeia da casa dela, né? Porque isso era tudo muito direcionado à operadora. Se tivesse uma reinternação por falha óssea, por falha de OPME, quem pagava sempre a conta? Quem paga sempre a conta? A operadora, né? Por mais que na auditoria você identifique isso, mas você não consegue que a instituição, muitas vezes, faça essa meia-culpa e faça o pagamento integral, tá? Bom, aqui, rapidamente, seguindo, né, essa mesma linha de conceito do bundle, a gente iria inaugurar uma instituição, né, e instituições aqui em São Paulo é o que não faltam, né? E o que a gente poderia trazer de novo para as instituições relativas à abordagem assistencial? Ou seria mais um hospital, mais o mesmo, né? Então, vamos focar em neurologia e cardiologia e vamos dar previsibilidade à operadora. A precificação aqui, ela não era baseada no diagnóstico, até porque a gente tem abordagens distintas, né? Mas em caminhos, tá? Então, ele saberia, eu dou autonomia de quanto ele iria pagar aqui por um processo de diagnóstico, né? Então, consulta, exame e monitoramento. E monitorização, passou essa porta aqui, diagnosticada com esses CIDs, né? AVCI, AVCH e ataque isquêmico transitório, em que eu fizesse uma abordagem hospitalar, seja cirúrgica, seja clínica, eu teria um custo associado, inclusive, à reabilitação desse paciente. Por quê? Nessa instituição, a gente iria inaugurar com 2 piscinas. Então, se eu não desse essa segurança, essa efetividade, de fato, não teria aderência. Então, pessoal, cobrem isso dos seus prestadores, essa previsibilidade, essa assertividade que o bundle traz, tá? Falando aí de DRG, e aí seria esse último tema aí que eu traria para vocês, de remuneração, e aí a gente tem outros modelos de remuneração que estão um pouco mais distantes, é claro que dependendo do nível de atenção, é mais fácil de aplicar, como por exemplo o capitation, mas falando de nível de atenção mais complexo, mais robusto, em que eu tenho um maior envolvimento do sinistro, esses que eu acabei de passar para vocês, e o DRG seria o último, vocês teriam muito mais eficiência, muito mais aderência dos prestadores de serviço, porque isso já vem sendo propagado em muitos congressos e até mesmo por grandes seguradoras, né, que já tem aí um processo de implantação. Bom, o DRG, pessoal,
é um sistema de categorização de pacientes com base na Classificação Internacional de Doenças, ou seja, o CID. A metodologia define em categorias os tratamentos hospitalares, principal, secundário, comorbidades, idades e procedimentos. Qual é o grande fator negativo do DRG? Desconsidera o ciclo completo de atenção ao tratamento da doença. Né? Em países continentais, para vocês terem uma ideia, a precificação deveria ser regionalizada, pois a incidência de doenças varia entre regiões. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz um exemplo aqui, bem rápido, para ficar claro, e como eu disse, estou à disposição para que a gente venha evoluir num outro momento, tá? Mas uma notícia que chamou muita atenção do mercado, por exemplo, a Amil fecha um acordo sobre custos com o Sírio-Libanês. Então, a Amil fechou, né? A operadora paga uma quantia fixa mensal, calculada de acordo com os preços praticados no ano anterior, lembra que eu falei para vocês? Custos variáveis, custos fixos, epidemiologia, né? Hoje o mercado vigente seria o da conta médica aberta, o Fee for Service. A Amil e Sírio acordam que o custo das internações passa a ser reajustado com base no IPCA. O reajuste médio dos planos de saúde empresariais no ano passado foi de 17,9, enquanto a variação da inflação foi de 2,95. Pelo novo critério, os hospitais mais eficientes podem ter um ganho maior, uma vez que o valor pago é fixo. Tá? E aí eu vou demonstrar aqui para vocês como seria isso em miúdos, né? Olhem só, a variação de dos custos médicos hospitalares foi de 17,3 no período de 12 meses, encerrado em 2018, enquanto a inflação IPCA de 3,7. Então, à medida em que a gente migra para qualquer modelo de remuneração, seja de transição, ou seja novo, transição de área global e procedimento médico gerenciado, a gente já tem um ganho relativo a essa inflação do período, tá? Olhem só, na última edição do VCMH, as despesas assistenciais per capita da operadora do plano de saúde, exames, consultas, enfim, foi de 14,2 nos últimos 12 meses, encerrados em setembro de 2019. Tá? Então, veja que migrar para esses modelos traz aí uma assertividade. Bom, pessoal, então, só para explicar aqui para vocês como seria a aplicação do DRG, e é claro, aqui eu não estou falando de índice de complexidade, eu estou traduzindo aquela notícia, e se vocês quiserem, a gente pode fazer exercícios a fundo no momento posterior. Vejam só que falta 15 minutos para meio-dia, e vejam que de forma... eu tentei trazer aí para que vocês entendam e depois vocês façam aí a eleição do que vocês gostariam de continuar. Por exemplo, pessoal, então a instituição pegou todo o faturamento do ano passado, né? Fez aí um total deste faturamento, dividiu aí como se fosse por mês, né? Então, eu tenho 12 milhões de reais faturado no ano, 1 milhão de reais por mês, dividido por tais e tais e tais diagnósticos. Então, por exemplo, eu tive 15 internações por pneumonia, onde o ticket médio foi de 24 mil reais e o total faturado de 360 mil. Baseado nessas composições, eu começo a direcionar o pagamento por CID, tá? Qual é o grande direcionamento aqui, pessoal? A pneumonia, por exemplo, na minha instituição, eu determinei que a média de permanência é de 7 dias, tá? Qual é o ganho institucional aqui? Além de saber quanto eu vou receber, eu posso trabalhar a performance de gestão, ou seja, se eu assistir esse paciente um pouco mais de perto, eu consigo diminuir a minha taxa de permanência de 7 para 6 dias. E o valor repassado pela instituição, pela operadora de 24 mil pelo ticket de pneumonia, vai ser o mesmo. Assim como essa maré pode remar contra, do tipo, 7 dias de internação era a minha média de permanência que eu tinha no momento da precificação.
e eu estou enxergando que aumentou para 9, mas o valor de remuneração da instituição continua os 24 mil, tá? Então, vejam que o DRG, ele incentiva muito a performance do prestador. E nós, como gestores de saúde, como nós podemos acompanhar a efetividade disso tudo? Baseado nas condições e conceitos de aplicabilidade que antigamente era muito propagada a questão do AAA e hoje estamos falando de Quadruple A, né? Onde nós tratamos a redução de custos assistenciais, modelos de remuneração, taxa de permanência. Nós trabalhamos a questão de experiência do paciente. Então, o NPS é um fator importante aqui dentro, saque, ouvidoria. A gente pode atrelar em nossos contratos a questão do NPS, então a operadora vai receber um plus se ela tiver entre 51 e 55, ou ela vai me dar um desconto se ela tiver em fase de aperfeiçoamento, tá? Experiência do colaborador, então acreditações e o próprio NPS traz essa condição de avaliação, e a saúde populacional, ou seja, como eu disse, todo mundo quer as vidas das autogestões, né? E isso eu digo, seguradoras, medicinas de grupos e cooperativas, por quê? Porque são populações que falam de prevenção, de promoção e boas práticas assistenciais. Então, quando eu falo de saúde populacional, eu propago essas boas práticas assistenciais e dou acessibilidade no tratamento. Outros indicadores que podemos acompanhar seriam mortalidade, infecção, necessidade de reoperação e taxa de permanência hospitalar. Tá, pessoal? Antes de falar aí de abrir aí para as dúvidas, não, eu vou abrir então para as dúvidas e aí rapidamente depois eu falo aí um pouquinho sobre a Pronep para quem não conhece. Vamos lá, Jairo, quais são as dúvidas? Oi, vamos lá. A Tânia, ela pergunta aqui se a máscara será disponibilizada junto com o simulador aos participantes. Sim, deixarei disponível. Eu vou mandar para a Soninha e aí a Soninha dispara para todos os inscritos. Pode ser? Ok. Olha só, e disponibilizamos aí o link para o sorteio, tá? Aí no chat está o link para as pessoas entrarem para poder participar do sorteio. Eu tenho outra pergunta aqui da Renata, onde ela diz assim: o modelo de procedimento médico gerenciado, no caso o pacote, só funciona se o honorário médico for pago ao hospital para repasse aos médicos, certo? O que observamos é que a maioria dos casos os médicos não aceitam receber com intermédio do hospital. Como é que funciona, né? Como solucionar essa questão, né? Então, ela traz a questão do honorário médico está dentro do pacote que o médico não aceita. Como é que seria a solução disso aí? Tá, Renata, né? Isso. Renata, muito obrigado pela sua pergunta. Esse modelo é um modelo de escolha, principalmente das operadoras, tá? Esse exemplo que eu dei para vocês em relação a essa grande seguradora que necessitou fazer esse rearranjo da rede hospitalar, ela não colocava o honorário para dentro, principalmente que ela gostaria de ter uma gestão um pouco mais próxima de incentivo, desde a agenda até o processo em que muitas vezes as instituições hospitalares só fazem o repasse para o médico executante depois que elas recebem da operadora. Então, um médico, por exemplo, que recebe com 30 a 60 dias da operadora, pelo hospital, geralmente ele recebe com 90, com 120 dias. E isso traz uma insatisfação, principalmente quando se tem glosa, vamos dizer assim, né? E aí isso atrasa muito mais.
Então, esse modelo ele é definido pela operadora baseado no plano de ação em que ela tem com os seus médicos. É importante saber que assim, o incentivo à aderência dos protocolos assistenciais cirúrgicos, clínicos, ele é feito pela instituição, tá? Por mais que o pagamento muitas vezes seja pela operadora, tá? Às vezes a operadora já tem repassado, já tem pago aquele faturamento, às vezes o hospital demora a repassar, mas também conflitos, porque fala que a operadora não pagou. Então, assim, termina a gente fechando alguns pacotes, separando o honorário médico, né? Perfeito, perfeito, Jairo. Assim, é interessante dividir, né? A gente tem os procedimentos eletivos e os procedimentos de urgência, né? Hoje, muitas vezes, você tem procedimentos de urgência que necessitam ser feitos no D0, né? Então, eu não vou ter tempo de chamar um médico da minha rede. Geralmente é aquele plantonista que está no PS ou aquele retaguarda, que aí tem associações médicas que fazem esse gerenciamento de honorário. Então, a gente precisa identificar e mapear cada situação. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta minha aqui para você. Vamos lá. Nós, como gestores de saúde, buscamos a melhoria contínua dos processos administrativos e assistenciais, certo? Sem colocar em risco a saúde dos nossos beneficiários. Portanto, de que forma poderíamos implementar o conceito de gestão compartilhada e evidenciar a efetividade dos nossos prestadores de serviço? Bom, Jairo, ótima pergunta. Foi como eu disse, né, no slide sobre o quadruple A, né? A gente identificar quais são os gatilhos relacionados à performance. Então, baseado naquilo, ele vai ter uma remuneração a mais ou um desconto, né? Então, o NPS é um indicador muito importante que deve ser compartilhado com as fontes pagadoras. Em que situação, e isso você pode colocar em contrato, por mais que muitas vezes fale, mas ele pode mascarar. Eu vou saber se ele mascarou ou não, baseado nas reclamações em que chegam diretamente para mim, porque não chega reclamação só para eles. Então, por exemplo, nós aqui da Pronep temos um indicador de NPS muito assertivo, que se as operadoras solicitam, a gente pode fazer o compartilhamento e a gente define métricas baseado neste aperfeiçoamento. É claro que você tem que ter aí também, tem que ser uma via de mão dupla, né? Não só o desconto, mas também o pagamento de forma assertiva. Eu quero ganhar por performance e não mais sobre o meu erro, e eu tenho que cobrar, de fato, essa gestão compartilhada. Outro ponto seria no fechamento da conta, quando o prestador ele se encontra aí numa necessidade de rediscutir contas relacionadas às práticas institucionais, ou seja, o médico fugiu do protocolo, tá? Então, eu vou fazendo essa gestão de compartilhamento baseado no relacionamento, mas eu posso prever indicadores diários com relação à satisfação do cliente, ao engajamento populacional, à satisfação e treinamento do colaborador, né? E a redução de custo per capita. Isso enquadra completamente o conceito de quadruple A. Ok. Tem mais alguma pergunta? Não tem mais pergunta. Né? Tá. Algumas operadoras aqui, alguns participantes, eles parabenizam pela apresentação, né? Falando que agrega, e a Caliandra fala que agrega muito, é importante para as operadoras o assunto. A Cristiane também parabeniza e pela excelente apresentação. No momento não há perguntas. Tá. Enquanto vai fazendo o sorteio, que aí a Sônia falou que é rapidinho, eu vou falar rapidamente sobre a Pronep, tá? Tranquilo. Para quem não conhece a assistência domiciliar, bom, peraí,
Você já vai iniciar o sorteio? Sônia, está com o microfone mudo. Desculpa, eu compartilhei a tela aqui. São três slides, rapidamente, enquanto tá, deixa eu sair, você vai então, preparando. Lembrando, pessoal, que a gente vai mandar aí a cafeteira na casa de vocês, tá? Do sorteado. Soninha, você tem que... Pode compartilhar sua tela novamente. Não consigo, você tem que habilitar. Eu como apresentador. Só um minutinho. Perfeito. Prontinho. Bom, rapidamente aqui, eu vou falar para vocês o que é a Pronep, né? A Pronep Life Care, antes de falar aqui dos serviços, eu vou falar sobre a cronologia rapidinho de como surgiu a Pronep. Bom, a Pronep surgiu em 1992, no Rio de Janeiro. A gente aí tem uma história muito bonita, né? O nome Pronep deriva inicialmente do fornecimento de nutrição enteral e parenteral. Iniciou no Rio de Janeiro com o Dr. Josiel, um dos fundadores, né? Em 94, expandimos os nossos negócios relacionados à atenção domiciliar, né? Fizemos aí o início. Em 98, a inauguração aqui da filial em São Paulo, sendo hoje a maior, tá? Em 2006, foi a primeira empresa de home care a criar indicadores de critérios de avaliação próprio, tá? E baseado nisso, em 2007, nós conseguimos a primeira certificação da Joint Commission Internacional, tá? Em 2009, inauguramos a filial de Vitória, então hoje nós contamos com 3 unidades, mas temos uma capilaridade muito maior, inclusive temos aí um atendimento com uma autogestão exclusiva, que atende aí todo o Brasil, tá? Tivemos a inauguração aí da unidade Vitória, então hoje contamos com São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, tá? Em 2010 tivemos a renovação da acreditação, 2013 a segunda acreditado pela segunda vez, em 2016 renovamos pela terceira vez a acreditação do Rio e São Paulo. Em 2018, foi adquirido pela Pronep, né? Então, hoje nós temos o fundo por trás, que é a Pronep, perdão, a Sodexo, desculpa, gente. E em 2019, obtivemos aí o 4º selo do Rio de Janeiro e São Paulo. A Pronep, por atenção domiciliar, ela faz a divisão entre a internação domiciliar, né, que é a Pronep Care. Temos a Pronep Clinic, que é o atendimento multiprofissional, antibiótico-terapia. Esses 2 produtos são mais comuns no mercado, né? E temos o Pronep Home, que é mais direcionado para o monitoramento do crônico, para a prevenção e promoção, tá? Nossos números rapidamente, temos mais de 500 colaboradores, 2.000 pacientes atualmente em nossa carteira, mais de 2.500 cooperados, 5 acreditações e uma abrangência em diversos estados e cidades, tá? Como inovações disruptivas, que foi o tema aí muito bacana, nós temos um produto já emplacado, né, que é o Pronep em Casa, que nós fazemos o fornecimento e a aplicação de determinados, de um rol de drogas importante, de adjuvantes e oncológicos no domicílio, tá? Estamos lançando aí neste mês a hemodiálise e diálise no domicílio, tá? Com uma grande parceria, inclusive com o processo de vigilância clínica desses pacientes, né? E reporte às operadoras. Conseguimos habilitação para o fornecimento do Revlimid. Então, hoje vocês compram ou de hospitais ou de clínicas, né? Então, a Pronep, ela conseguiu a habilitação para o fornecimento numa RDC específica. Esse medicamento, por ser oral, vocês acreditam que muitas vezes pode ser feito delivery, mas ele não pode, ele tem uma RDC específica que o farmacêutico vai até a casa do paciente fazer o fornecimento desse fármaco para pacientes com mieloma e linfoma, tá?
E temos também um protocolo muito bacana com o grande Cancer Center, que é o de neutropenia febril, em que a gente consegue ter uma redução aí muito assertiva da permanência hospitalar, consequentemente da redução de sinistro de vocês. Pessoal, é isso, tá? Pode tirar, Soninha, pode seguir aí com o sorteio. Ô, Juan, surgiu mais uma pergunta aqui, rapidinho, para poder a gente encerrar. A Tânia Borges, ela pergunta se o modelo de remuneração escolhido independe do tipo de serviço prestado. Tânia, depende, tá? Como eu disse, o procedimento médico gerenciado, ele é muito direcionado a procedimento cirúrgico, tá? O bundle, ele já é relacionado, que aí eu incluo toda a cadeia de tratamento ao paciente. O bundle eu posso abordar tanto clinicamente quanto cirurgicamente, eu posso fazer esse mix. E o DRG eu posso aplicar em qualquer circunstância. O que vai determinar é a minha frequência hospitalar. Para eu instituir um DRG com um determinado parceiro, eu preciso necessariamente já ter tido uma relação com ele histórica, porque ele vai apresentar os números dele, eu vou apresentar os meus números, e assim a gente consegue chegar a um consenso de ticket médio por procedimento, tá? Soninha, já parei de compartilhar aí, se você quiser fazer o sorteio. Só liga seu microfone que tá no... Todo mundo está vendo a tela? Sim. Beleza, vamos fazer o sorteio então, hein? Dedinhos cruzados. Bacana essa ferramenta, hein? Olha, o sortudo é Flaviano Lacerda de Araújo, da Cassi de Pernambuco. Parabéns, Flaviano. Nós vamos entrar em contato com você. Flaviano, parabéns. Obrigado, Jair. Tive o prazer de trabalhar com ele. Olha só que bacana. Obrigado. Soninha, depois você pega o endereço do Flaviano, que aí chega na casa dele, tudo bonitinho, o contato, tá bom? Gente, aqui na sala também... pegar tudo direitinho para passar para vocês. Tá. Gente, aqui na sala também, peço desculpas aí a correria, e vocês viram que o tempo já se avança, está a Andréa Rosa, nossa gerente de Relações Institucionais, tá? Aqui da Pronep. Prazer, gente. Parabéns, bonita. Evento sensacional, tá? Muito bom mesmo. Bom, gente, da minha parte é isso. Jairo, você quer fazer o encerramento? Não, é apenas agradecer, né? O tempo não dá mais, infelizmente, a gente fica com um gostinho de quero mais. Um assunto extremamente importante e bastante necessário hoje no dia a dia, porque a gente sabe como é que estão os custos hoje nas nossas operadoras. E eu acredito que a gente vai estar te interrompendo lá na frente para poder discutir algo mais específico, trazendo uma dinâmica mais, talvez, de exercício, de como colocar isso em prática, porque realmente a gente tem essa necessidade. A Unidas Espírito Santo também se coloca à disposição para aqueles que queiram pontuar algum tema específico para a gente estar trazendo a expertise de alguém para poder estar fazendo esse debate. Então, é só agradecer, Juan, a você e a Pronep pela excelente apresentação, e a gente se coloca à disposição. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, gente. Uma excelente tarde para todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde, um abraço a todos.